Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre aspectos e hoje nós vamos falar sobre o estélio. O estélio é um aspecto bastante complexo e importante, porque você deve entender muito bem o que significa uma conjunção para entender um estélio. O teu horóscopo é como uma mesa redonda em que os planetas se sentam. E de acordo com as cadeiras que eles ocupam, eles podem traçar um olhar e uma conversa. Então é justamente o que o aspecto significa, uma conversa entre planetas. Um signo representa o que eu chamo de um prédio. Para nós entendermos isso, um signo ele é como um prédio. E os graus são como os andares. Então, é um prédio de 30 andares. Dependendo de onde os planetas envolvidos na conjunção e no estélio ocupam em graus dentro de um signo, eles vão dar o seu efeito. Um estélio é quando existe uma espécie de aglomeração de mais de 2 planetas. Então, o mínimo para ser considerado um estélio são 3 planetas aglomerados dentro de um signo ou de uma casa, mas não tem um limite máximo. Há astrólogos que dizem que os transpessoais Urano, Netuno e Plutão não contam como estélios, mas eu acredito que a presença dos nodos lunares e dos transpessoais podem sim afetar bastante como aquela aglomeração vai se manifestar, porque a energia de um indivíduo vai afetar o grupo. Então, quando 2 planetas estão sentados muito um do lado do outro, é como se eles pudessem se falar muito facilmente. Um percebe muito naturalmente o outro, então um conhece a voz, o timbre, as esquisitices, a caligrafia do outro. A literatura védica diz que basta terem 2 planetas dentro de um signo para ser considerado uma conjunção, e no caso do estélio a mesma coisa. Mas não basta só eles estarem no mesmo signo para ser considerados uma conjunção. Eles precisam estar próximos o suficiente, porque se você tem 2 planetas, um sentado a 1 grau de Escorpião e o outro a 29 graus. De acordo com a literatura, isso é uma conjunção. Mas, na perspectiva metafórica do bloco, do prédio, é como se eles morassem no mesmo prédio, mas que habitassem andares diferentes. Então, eles só vão se encontrar no elevador, no hall, em reuniões de sindicato. Vai ser algo mais esporádico. Agora, quando 2 planetas estão numa distância de 7 graus, aí é considerado eles estão não só mais morando dentro do mesmo apartamento, mas dentro do mesmo prédio e dentro do mesmo apartamento. Mas isso pode ser mais intensificado, porque se é a partir de 7 graus em que a energia de um vai ser sentida com a do outro, quanto mais vai se aproximando, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma distância de entre 0 a 1 grau é quando 2 planetas estão no mesmo cômodo. É como se eles dormissem no mesmo quarto e provavelmente na mesma cama. E é exatamente isso que acontece com o estélio. Então, vamos supor que você tenha 2 planetas a 1 grau de Escorpião e o outro terceiro elemento a 29 graus. Deixou de ser um estélio? Não, não deixou de ser um estélio, mas é um estélio um pouco mais frouxo, com uma energia mais díspara.
quando esses 3 planetas vão se aproximando entre si, a ponto de ficar uma órbita de 7 graus, é um stellium concentrado. Significa que eles perderam a identidade para se mesclar no todo. É como se você fizesse um milkshake. Você normalmente pega 2 sabores ou um sabor e coloca alguns outros condimentos, mas no caso do stellium você realmente vai colocar 3 sabores diferentes de 3 sorvetes. Então vai ficar mais concentrado o gosto e mais difícil de distinguir. E é exatamente isso que ocorre com a atuação do planeta, porque ele vai ter uma atuação em equipe agora. Ele não sabe mais individualmente o que ele é sozinho, ou como ele resolveria as coisas de maneira individual, porque agora ele está fazendo as coisas de maneira coletiva. E o stellium, ele causa uma intensa e extrema concentração ou foco de energia dentro daquele signo. E lembremos que em astrologia védica nós trabalhamos com o zodíaco sideral, que é ajustado à precessão das estrelas. Não tente utilizar descrições ou leituras astrológicas de mapas védicos em mapas ocidentais, porque você não vai ser preciso. Levante o seu horóscopo védico. E caso você ainda não tenha levantado, você pode levantar pelo meu software, que eu escrevi aqui embaixo não é o meu software, mas é o software que eu uso, aqui embaixo do vídeo, de Aganatha Hora, e vale muito a pena. Desculpa. Como eu dizia, o stellium vai dar um foco de concentração naquela constelação, signo. Então, a personalidade da pessoa vai ser profundamente demarcada pelaquela energia daquele signo. Mas você deve olhar também em qual casa está esse stellium. Porque a casa, ela representa a área da vida, diferente do signo, que representa o filtro pelo qual nós expressamos a energia, mas é na área, a casa astrológica é a área onde a gente vai expressá-la. Então é onde os planetas sobem ao palco para contar a sua história. Então vai dar muita atenção naquela área. Vamos supor que você tenha esse stellium na casa 4. Então vai dar muito foco de atenção em áreas como a busca pela felicidade, por segurança, família, vida doméstica, casa própria. Mas você deve olhar também as casas que os planetas envolvidos dentro desse stellium regem. Vamos supor que os planetas regem a casa 1, que é a identidade, corpo, a casa 11, que são amigos e ganhos, casa 10, carreira, reputação, e a casa 7, casamento. Todas se mesclando para se expressar na casa 4. Então significa que você vai querer expressar sua identidade na vida doméstica. Você vai querer trazer os seus amigos para a sua casa. Você vai querer montar um escritório em casa. E você vai querer trazer o seu namorado ou a sua namorada para a casa e provavelmente vai preferir namorar em casa. Ou se você tem esse stellium na casa 7, agora os planetas regem na casa 4, a 1, a 11 e a 10. Ora, a casa 4 representa o lar, então você vai querer se casar para encontrar o seu senso de vida doméstica. Você vai querer se casar para encontrar o seu senso de identidade. Você vai querer que os seus amigos compartilhem o seu casamento ou o seu relacionamento. E você vai querer trabalhar em equipe com o seu parceiro ou parceira. Então, provavelmente você pode ter uma parceria financeira. Então, são todas essas coisas influenciando dentro da casa 7. E o stellium, ele é uma energia obsessiva. A gente considera que a conjunção é o aspecto mais intenso, mas não é verdade.
A conjunção ela não é tão intensa quanto o estélio, porque vai trazer uma energia obsessiva. A pessoa vai ser obcecada pela área envolvida. E dependendo de quais os planetas envolvidos, eles vão expressar a sua maneira, a busca por conquistar aquela área. Mas não significa que uma pessoa que tem stellium, ela vai ser bem-sucedida, ou que ela vai se destacar muito, ou que ela vai ser mal-sucedida. Significa que vai ter uma energia muito acentuada. Então, a personalidade dela vai ser acentuada muito para um lado. É como se você... Normalmente, é um pouco raro encontrar em stelliums, em horóscopos, mas um mapa astrológico também pode ser encarado como uma despensa, onde nós guardamos os alimentos. E normalmente nós colocamos em vários armários, aqui colocamos grãos enlatados, colocamos, enfim, biscoitos, ração dos animais, em cada um dos nichos. Agora, o stellium, ele representa que a gente tirou todos os nichos e colocamos todos num armário só, ou num nicho só. Então, toda a comida da despensa está concentrada naquele lugar ali. Então, significa que a gente vai ter que abrir e fechar muito aquela porta daquele armário para pegar e retirar, colocar alimentos ali. Então, é exatamente o que significa na casa e no signo, porque a pessoa vai ter muito movimento ali. O stellium, ele dá mais altos e baixos na vida da pessoa do que uma pessoa que não tem um stellium, porque ele provoca um efeito dominó aqui. É como se uma pessoa dentro da casa adoecesse, as outras pessoas parecem que adoecem, quase como uma epidemia. Ou quando uma pessoa está muito feliz e é próspera, as outras acabam ficando felizes e prósperas quase que por osmose. Então os planetas pegam aquilo por osmose e inclusive vão pegar as coisas negativas. Então se um se sente infeliz, os outros vão pegar por osmose. E é exatamente isso que vai acontecer por um trânsito. Porque quando um trânsito astrológico afetar um deles, vai acontecer um efeito dominó. Porque todos os outros serão afetados. E sucessivamente. Então, vamos supor que você tenha todos esse stellium na constelação de Sagitário. A pessoa está sofrendo um trânsito de Plutão já há algum tempo afetando todos, então ela vai sentir assim, transformação atrás de transformação. É diferente de uma pessoa que só tem um planeta na constelação de Sagitário, ela vai ter uma área da vida transformada. Aqui não, ela vai ter várias áreas da vida dela transformadas. Então ela vai passar por eventos muito marcantes em uma brecha muito fechada da vida dela. E pode talvez passar muito outro tempo da vida dela sem passar transformações plutônicas. Mas você deve olhar a amizade e a inimizade entre os planetas, porque existe sim, astrologia védica, uma relação política entre eles. Então, o Sol é o melhor amigo de Marte, que é o melhor amigo de Júpiter, que é o melhor amigo da Lua. Então, assim, os quatro se amam. Os quatro são tipo assim, uhul, os brothers, os queridinhos. Então, se você os tem juntos, é como se você tivessem muitas pessoas dentro de um apartamento que se amam. Então elas vão se ajudar com muito prazer. Agora, se tiver um outro elemento que é considerado inimigo de muitos ali, vamos supor que você tem esse stellium, mas com Saturno. Saturno é inimigo de basicamente todos aí. Do Sol, de Marte, da Lua, só de Júpiter que não. Ele é neutro. Então a presença de Saturno vai ser muito difícil para todos, porque até mesmo Júpiter não gosta da maneira de Saturno, tanto que ele tem debilitação em Capricórnio. Então, Saturno é um inimigo para que as pessoas façam as coisas bem feitas dentro dessa casa. Vamos supor que você tenha Sol, Júpiter e a Lua em Escorpião. Ora, o Sol
e Júpiter adoram estar em Escorpião, mas a Lua não, ela está debilitada. Então, ela talvez esteja muito adoentada para conseguir colaborar na mesma intensidade que os outros dois amigos. Então, a amizade e a inimizade planetária, assim como a constelação, contam, mas muito importante, você deve olhar o nakshatra em que cada um deles se encontram, porque cada constelação tem 3 nakshatras e cada nakshatra tem 4 padas, sendo que um nakshatra pode pegar a energia de uma constelação e da outra. Então, o nakshatra e o pada daquele planeta envolvido no stellium vai trazer uma influência muito particular daquele signo para o todo. Então, isso é uma análise mais minuciosa. Eu, por exemplo, tenho um stellium em Escorpião. Eu tenho Sol, Marte e Mercúrio em Escorpião, mas em nakshatras diferentes. Então, eu expresso a energia desse signo em 3 níveis diferentes. O stellium ele pode trazer mais também de efeitos positivos, negativos. Todas as facetas daquele signo vão se manifestar naquela personalidade, a luz e a sombra daquele signo, porque todo signo tem luz e sombra. Não vamos colocar que uns são mais terríveis do que outros, porque todos eles têm suas qualidades e seus defeitos. Então, as qualidades e os defeitos daquele signo vão ser bastante acentuadas na personalidade da pessoa. Mas é fundamental que você também desenvolva as características do signo em oposição ao do stellium. Então, assim, na minha experiência pessoal, eu desenvolvi um pouco mais de características taurinas, como constância, calma e um pouco mais assim de apego à matéria, porque eu sempre fui muito catártico, extremista, de querer controlar, de querer dominar, de ser tudo muito ou 8 ou 80, e eu descobri que encontrar um pouco mais de equilíbrio e serenidade em características taurinas me ajudou a expressar melhor a minha personalidade em sua totalidade. Mas existe um elemento no seu horóscopo que é muito importante para julgar se um stellium vai ser bem sucedido ou não, e o nome disso é o Ashtaka Varga, que dá a pontuação de proeminência da casa astrológica onde o stellium se encontrar. E se você não sabe o que é o Ashtaka Varga e como montá-lo, entre no software de Aganatha Hora e levante o seu horóscopo. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja ligado. Como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!